Inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum de nossos conteúdos. Ao longo da história da ciência, nem todos os experimentos seguiram caminhos convencionais. Alguns ultrapassaram os limites da ética, outros beiraram o absurdo. Mas todos tiveram algo em comum: a curiosidade humana sem freios. Prepare-se para mergulhar em um universo onde ratos ganharam cabeças extras, cérebros foram estimulados com eletrodos e até cadáveres foram usados para desvendar os mistérios da vida e da morte. Esses são os experimentos científicos mais bizarros e incomuns já realizados. Em 1971, um experimento na Universidade de Stanford, na Califórnia, provou que os seres humanos, mesmo os que menos esperamos, têm naturalmente um lado sádico que se desencadeia devido a certos gatilhos. O psicólogo Philip Zimbardo e seu grupo de pesquisa pegaram 24 alunos de graduação e designaram-lhes papéis como prisioneiros ou guardas em uma prisão simulada no campus. Apesar das instruções para não usar qualquer forma de violência para manter o controle e a ordem, depois de apenas alguns dias, 1 em cada 3 guardas exibia tendências sádicas. 2 prisioneiros tiveram que ser removidos precocemente devido a trauma emocional, e todo o experimento durou apenas 6 de os 14 dias planejados. Ele mostrou como indivíduos normais podem facilmente se tornar abusivos, em situações onde é facilmente acessível, mesmo que eles não apresentassem sinais antes do experimento. Pesquisadores do Salk Institute, em La Jolla, descobriram como cultivar células cerebrais humanas por meio da injeção de células-tronco embrionárias em fetos de camundongos. Isso combina os horrores gêmeos das células-tronco e da pesquisa transgênica para nos dar bebês de ratos superinteligentes ou pessoas com cérebros de roedores. Na história da humanidade, as atrocidades médicas perpetradas pelos nazistas são, segundo consta, os eventos mais bizarros e perturbadores, bem documentados e inegavelmente horríveis. Os experimentos foram conduzidos em campos de concentração e, na maioria dos casos, resultaram em morte, desfiguração ou invalidez permanente. As experiências mais cruéis foram conduzidas na década de 1940 por um médico nazista chamado Josef Mengele, também conhecido como o Anjo da Morte. Ele usou até 1.500 pares de gêmeos, principalmente crianças ciganas e judias, para seus dolorosos experimentos genéticos em Auschwitz. Apenas cerca de 200 sobreviveram. Seus experimentos incluíram pegar o globo ocular de um gêmeo e fixá-lo na parte de trás da cabeça do outro, mudar a cor dos olhos das crianças por injeção de corante, colocá-los em câmaras de pressão, testá-los com drogas, castrar ou congelar até a morte e expor a vários outros traumas. Em um caso, 2 gêmeos ciganos foram costurados juntos na tentativa de criar gêmeos siameses. Em 1939, os pesquisadores da Universidade de Iowa, Wendell Johnson e Mary Tudor, conduziram um experimento de gagueira em 22 crianças órfãs em Davenport, Iowa, dizendo que iam receber terapia fonoaudiológica. Os médicos dividiram as crianças em 2 grupos, o primeiro dos quais recebeu terapia fonoaudiológica positiva, onde as crianças eram elogiadas pela fluência da fala. No segundo grupo, as crianças receberam terapia fonoaudiológica negativa e foram menosprezadas por todas as falhas de fala. As crianças que falam normalmente no segundo grupo desenvolveram problemas de fala que mantiveram para o resto de suas vidas. Aterrorizados com a notícia de experimentos humanos conduzidos pelos nazistas, Johnson e Tudor nunca publicaram os resultados de seus estudos de monstros. Na década de 1960, pesquisadores da Universidade da Califórnia usaram cerca de 113 bebês com idades entre 1 e 3 meses em vários experimentos para estudar as mudanças na pressão arterial e no fluxo sanguíneo. Em um dos experimentos, 50 recém-nascidos foram amarrados individualmente em uma placa de circuncisão. Eles foram então inclinados em um determinado ângulo para fazer o sangue subir à cabeça, para que sua pressão arterial pudesse ser examinada. Após a Segunda Guerra Mundial, materiais radioativos foram testados em mulheres grávidas.
Pesquisadores médicos na América alimentaram comestíveis radioativos para 829 mulheres grávidas, enquanto trabalhavam em sua ideia de radioatividade e guerra química após a Segunda Guerra Mundial. As vítimas foram informadas de que recebiam bebidas energéticas que melhorariam a saúde de seus bebês. Não só os bebês morreram de leucemia, mas as mães também tiveram erupções e hematomas graves, junto com algumas doenças cancerígenas. No final do século XIX, Eckstein veio a Freud para ser tratado de uma doença nervosa. Ele a diagnosticou com histeria e masturbação excessiva. Seu amigo Wilhelm Fleiss acreditava que a histeria e a masturbação excessiva podiam ser tratadas cauterizando o nariz, então ele fez uma operação em Eckstein, onde essencialmente queimou as passagens nasais. Ela sofreu infecções horríveis e ficou permanentemente desfigurada, pois Fleiss havia deixado gase cirúrgica em sua passagem nasal. Outras mulheres sofreram com experiências semelhantes. Robert G. Heath foi um psiquiatra americano que seguiu a teoria da psiquiatria biológica, que os defeitos orgânicos eram a única fonte da doença mental e que, consequentemente, os problemas mentais eram tratáveis por meios físicos. Para provar isso, em 1953, o Dr. Heath inseriu os eletrodos no cérebro de um sujeito e chocou a região septal, associada a sensações de prazer, e muitas outras partes de seu cérebro. Usando isso, estimulação cerebral, profunda procedimento, ele havia feito experiências com o assunto com terapia de conversão gay e alegou ter convertido com sucesso uma pessoa homossexual, rotulada em seu artigo como paciente B19. Os eletrodos septais foram então estimulados enquanto ele via material pornográfico heterossexual. Posteriormente, a paciente foi incentivada a ter relações sexuais com uma prostituta recrutada para o estudo. Como resultado, Heath afirmou que o paciente foi convertido com sucesso à heterossexualidade. No entanto, esta pesquisa seria considerada antiética hoje por uma variedade de razões humanas. Em 1954, Vladimir Demikov chocou o mundo ao revelar uma monstruosidade criada cirurgicamente: um cachorro de 2 cabeças. Ele criou a criatura em um laboratório nos arredores de Moscou, enxertando a cabeça, os ombros e as patas dianteiras de um filhote no pescoço de um pastor alemão maduro. O Dr. Henry Cotton era o médico-chefe do Asilo Estadual de Lunáticos de Nova Jersey, atualmente chamado de Hospital Psiquiátrico de Trenton. Ele estava convencido de que os órgãos internos, ao desenvolver infecções, eram a causa raiz da insanidade e, portanto, deveriam ser extraídos para estudo. Em 1907, o bacteriologia cirúrgica, os procedimentos eram realizados frequentemente sem o consentimento dos pacientes. Dentes, amígdalas e órgãos internos, ainda mais profundos, como cólons, suspeitos de estarem causando a insanidade, foram extraídos. Para provar seu ponto de vista, o médico também extraiu seus próprios dentes, assim como os de sua esposa e filhos. 49 pacientes morreram devido aos procedimentos, que ele justificou como psicose em estágio final. Ele é atualmente considerado um especialista pioneiro que pavimentou o caminho para os esforços para curar a insanidade. Mas os críticos ainda consideram suas obras terríveis, no entanto. Na década de 1950, a Willowbrook State School, uma instituição administrada pelo estado de Nova York para crianças com deficiência mental, começou a apresentar surtos de hepatite. Devido às condições nada higiênicas, era virtualmente inevitável que essas crianças contraíssem hepatite. O Dr. Saul Krugman, enviado para investigar o surto, propôs um experimento que ajudaria no desenvolvimento de uma vacina. No entanto, o experimento exigia infectar deliberadamente crianças com a doença. Embora o estudo de Krugman tenha sido controverso desde o início, os críticos acabaram silenciados pelas cartas de permissão obtidas dos pais de cada criança. Na realidade, oferecer o próprio filho ao experimento era muitas vezes a única forma de garantir a admissão na superlotada instituição. No final da década de 1920, um médico soviético chamado Sergei Brukhonenko decidiu testar a teoria dele por meio de um experimento muito assustador. Ele decapitou um cachorro e, usando uma máquina própria chamada autojector,
Ele conseguiu manter a cabeça viva por várias horas. Ele iluminou seus olhos com a luz e os olhos piscaram. Quando ele bateu com o martelo na mesa, o cachorro se encolheu. Ele até alimentou a cabeça com um pedaço de queijo, que imediatamente saiu do tubo esofágico na outra extremidade. A cabeça estava realmente viva. Brukhonenko desenvolveu uma nova versão do autogetor para uso em humanos no mesmo ano. Ele pode ser visto hoje em exibição no Museu de Cirurgia Cardiovascular do Centro Científico de Cirurgia Cardiovascular Bakulev, na Rússia. Se você assistiu o vídeo até aqui, tem nossos sinceros agradecimentos, pois sem sua presença e seu apoio, este projeto jamais existiria. Sua ajuda nos permite melhorar a cada dia.